Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje então, ele vai tratar de áreas de figuras planas. Nós vamos ver algumas áreas de umas principais figuras, quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, enfim. Então, nós vamos ver como é que a gente pode calcular essas áreas dessas figuras, ok? Então pessoal, vamos dar início ao nosso assunto de hoje, que é a área de figuras planas, tá? Nossa primeira figura que a gente vai analisar é um quadrado, tá? Aqui tá a figura, o quadradinho, para ver melhor assim. Características de um quadrado, ele possui os 4 lados iguais. Para a gente poder calcular a área desse quadrado, então, vou pegar aqui, ó. Deixar bem no laranja, que fica mais fácil a visualização. Imaginem a seguinte situação, que é uma sala que eu tenho aqui, e eu quero trocar o piso da minha sala, é uma sala quadrada. E cada cantinho aqui é uma lajota quadrada que eu quero pôr na minha sala. Para eu saber quantas lajotas eu preciso, eu calculo a área dessa minha sala e assim eu vou descobrir então quantas lajotas eu vou precisar para cobrir o meu chão, o meu piso. Então, pensando nisso, vamos olhar para cá. Eu tenho, nessa parte da base, eu tenho 4 lajotas. Mede 4. Subindo também mede 4, trata-se de um quadrado. Então, por isso que os lados precisam estar iguais. Se eu for contar cada quadradinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eu sei que eu vou precisar de 16 lajotas, tá? Mas tem uma outra forma de eu descobrir quantas lajotas eu precisaria. Imagina se a situação, se for uma área enorme, então eu não vou sair contando quadradinhos, e eu não vou ter essas lajotas ali, eu vou ter as medidas apenas, então eu preciso saber quanto eu preciso, como é que eu posso calcular isso sem ter que ficar contando esses espaços. Então, essa é a área que a gente vai calcular, então. A área do quadrado, a gente calcula multiplicando a base vezes a sua altura, ou um lado vezes o outro lado. No caso, seria, como os lados são iguais, lado vezes lado, ou seja, área é igual a lado ao quadrado. Eu sei que o meu lado ali é 4, então seria 4 ao quadrado. Logo, a área dessa minha figura é igual a 16. Aí, precisamos cuidar, vamos imaginar que aqui seja 4 metros e aqui seja 4 metros também. Então, a minha área vai ser 4 metros ao quadrado. Essa é a forma de calcular a área de um quadrado. A fórmula geral seria área igual a lado vezes o lado, ok? Próxima figura que nós vamos analisar é um retângulo. Então, eu tenho aqui um retângulo, de novo com as minhas medidas, tá? Então, a parte de baixo aqui a gente chama de base, tá aqui, ó, B, base. E esse lado aqui, então, é chamado de altura, H de altura. Para eu calcular de novo aqui, ao invés de eu sair contando cada quadradinho, né? Que em situações, desenhos pequenos é tranquilo, situações pequenas é tranquilo. Mas e quando for uma situação de uma área enorme, de um cômodo grande, por exemplo, como é que eu vou fazer? Então, para a gente calcular aqui, se eu for contar os quadradinhos, eu vou ver que aqui ao todo eu tenho 18 quadradinhos, né? Outra forma, então, de fazer é simplesmente multiplicar. Deixa eu só ajeitar aqui, 6 vezes o 3, ou seja, a área desse retângulo é igual a 18 centímetros quadrados. Então, a forma de calcular a área de um retângulo é fazer base vezes a altura. Então, vocês vão receber essas medidas, o que é a base e o que é a altura, e aí depois é só substituir nessa fórmula. Então, a forma de calcular aqui é a área é igual a base vezes a altura, tá? Então, essa é a fórmula para calcular o retângulo. Temos aqui, então, a área do quadrado e do retângulo já, ok?
Próxima situação que a gente vai ver ali é o triângulo. Como é que vamos calcular a área de um triângulo? Então, eu tenho dois triângulos semelhantes ali, os dois possuem 4 centímetros de base. A altura, a gente sempre vê a altura no meio, tá, pessoal? Aqui, ó. Ou então, aqui, tá? Então, a altura dos dois é 5 centímetros, tá? Se eu for simplesmente pegar, um está solto aqui, colocar um sobre o outro, então, a gente vai ver que eles são exatamente iguais. Um cobre exatamente o outro aqui, tá? Não vou colocar ele ali, aqui do lado ele já estava exatamente certinho, tá? Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou encaixar ele de outra forma. Eu vou encaixar ele aqui, ó, assim. E o outro lado eu vou pôr aqui. Esse é exatamente o meu triângulo azul, que era exatamente igual. O que vai acontecer? São muito pequenininhos, tá? O que vai acontecer aqui é que... Tá? Isso vai acabar formando um retângulo. Não encaixou direitinho, mas essa é a intenção. Um retângulo cujo a base mede 4 centímetros e a altura mede 5 centímetros aqui, ó. Se a gente for contar certinho aqui, ó. Ai, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5. Então, exatamente isso. Se eu for calcular normalmente o retângulo, a gente já sabe que a área do retângulo eu calculo. A área é igual a... Vou tirar isso aqui daqui agora. Base vezes a altura. Mas, aqui, de acordo com a nossa figura, seria a base vezes a altura se eu usar a área desses dois triângulos, tá? Dois triângulos formam esse retângulo. Mas eu não quero a área de um retângulo novamente, eu quero a área de um desses triângulos. Se dois triângulos formam a área de um retângulo, então basta eu pegar essa área desse retângulo e dividir por 2. A partir do momento que eu divido por 2, eu vou ter o valor de cada triângulo. Isso acontece com qualquer triângulo. Se eu for fazer uma montagem ali, eu sempre acabo numa figura que é ou um retângulo, ou um quadrado, ou um paralelogramo, ou algo parecido com isso, tá? Então, a forma de calcular a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Pegando aqui, só colocar aqui na nossa área do triângulo, então, base vezes a altura dividido por 2. Essa é a área, a fórmula para calcular a área de um triângulo, ok? Próxima figura que vamos analisar agora é o paralelogramo, tá? Então, o paralelogramo, então, é essa figura em preto aqui, tá? Agora, imaginem a seguinte situação. Se eu pegar esse pedaço daqui, trazer ele para o lado de cá, tá? Então, eu tirei esse pedaço daqui e coloquei ele para cá. Que figura formou? Não formou um retângulo? Então, a forma de calcular a área de um paralelogramo é exatamente igual à forma que a gente calcula a área de um retângulo. Então, a área é igual a base vezes a altura. Lembrando que a altura, a gente sempre faz aqui, ó, traça uma linha retinha perpendicular, que a gente fala, que forma um ângulo de 90 graus aqui. Tem que ser uma linha retinha aqui que a gente vai ver qual é a altura dessa figura, tá? Eu não posso concluir que a minha altura é isso aqui, que isso aqui é uma medida maior do que essa aqui. Então, eu sempre preciso ver a altura dessa forma assim, ó, nessa parte das retas paralelas aqui, ok? Pessoal, nossa última figura que eu quero ver com vocês é o trapézio. Então, algumas características do trapézio, tá? Ele tem a base menor, que é uma base menorzinha mesmo. O B maiúsculo é a base maior e ele tem a altura. A altura também deve ser medida aqui, eu não posso medir por aqui essa altura, então cuidem com isso. Essas são as características, então, do trapézio. Aí eu fiz aqui
um exemplo, tá? De como é que a gente calcula a área. Imagine a seguinte situação. Minha base maior é 8, minha base menor é 5 e a minha altura, medindo aqui, é 4. Se eu pegar exatamente um trapézio exatamente igual, tá aqui, ó. Cobriu exatamente minha figura. E encaixar ele do lado de cá, ó. Mesmo aqui. Encaixo ele aqui. Isso vai me formar qual figura? Opa! Isso vai formar um paralelogramo, tá? Ai, meu Deus. Só mais um pouquinho. Vai formar um paralelogramo. E a gente já viu que a forma de calcular a área de um paralelogramo tá aqui, ó. Base vezes a altura. É a mesma fórmula do retângulo. Então, precisamos analisar, tá? Minha base maior que estava aqui embaixo veio para cá agora, dessa segunda figura. Então, eu sei que aqui é 8, tá? E aqui embaixo vai ser 5. Minha altura continua a mesma. Como é que a gente vai, então, calcular a área disso aqui? Se eu for me basear na área do paralelogramo, seria a base vezes a altura, tá? Agora, e a área do trapézio? Quem é a minha base? Se eu for olhar, quem é a minha base? Minha base seria toda essa parte de baixo aqui, ó. Ou a parte de cima, tanto faz. Eu prefiro pegar de baixo. Toda essa parte, que seria 8 mais o 5. Ou seja, eu preciso pegar a medida da minha base maior, mais a minha base menor, que seria o 8 e o 5, tá? E isso, então, vezes a altura. Só que se eu calcular isso do jeito que está aqui, eu vou estar calculando a área de duas figuras. E eu não quero a área de duas figuras, eu quero a área de uma figura só. Então, eu vou pegar toda essa fórmula e dividir ela por 2, tá? Então, nessa situação, nesse caso aqui, ficaria área igual. Quem é a minha base maior? 8 mais 5 vezes minha altura, que é 4, tudo isso dividido por 2. Primeiro, a gente faz o que está dentro do parênteses, 8 mais 5 é 13, vezes 4, dividido por 2, meu espaço é muito pequenininho, tá? Continuando o cálculo, 13 vezes 4, 52, dividido por 2, a área, então, é igual a 26 centímetros quadrados. Ficou meio ruim meu cálculo aqui, mas está aqui, ó. Tá? Essa é a forma, então, de calcular a área de um trapézio, ok?